Olá, queridos doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os principais hábitos pessoais que todos os dentistas deveriam adquirir para a sua vida. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu acredito que hábitos diários, né, quando a gente adquire uma disciplina com hábitos saudáveis, né, a gente consegue ter muito mais potencial de conquistar, de fazer tudo que é necessário para a gente conseguir ter mais resultado no nosso consultório, para a gente se sentir mais produtivo, mais motivada, né? Então, eu achei super válido eu fazer um vídeo sobre isso, porque a verdade é que, para mim, né, eu não consigo imaginar eu conquistando as coisas que eu conquistei, olhando para os últimos anos do meu trabalho, da minha carreira, sem a minha mudança pessoal, sem adquirir algum desses hábitos que eu vou compartilhar contigo. Bom, não sei se tu tem, eu sei que alguns colegas acompanham, já está muito em alta, né? Trabalho de coaching, ou tem gente que às vezes tem um pouco de preconceito, mas a verdade é que o coaching tem uma técnica, né, que é a modelagem. E até mesmo, gente, essa questão da técnica da modelagem, ela já é na verdade, algo que já muito antigo, tá? De civilizações muito antigas. Então, eu estudo um pouco sobre filosofia e eu estava vendo num dos últimos livros que eu estava lendo sobre isso, quando lá, por exemplo, na civilização da Grécia, né, lá no Egito, os egípcios, né, e os gregos, os romanos, naquela época existiam sempre os heróis, né? Então, os deuses gregos, ou então aqueles símbolos mitológicos dos egípcios, tudo aquilo, o que significava para eles? Aquilo era um arquétipo, era um modelo perfeito, né, de um homem ou de um deus que eles tentavam, eles olhavam para aqueles heróis, para aqueles símbolos, para aqueles deuses, no caso, os deuses eram os gregos, né? Os gregos criaram toda aquela mitologia com heróis perfeitos e cada um com suas características em relação a uma vertente, vamos dizer assim, a alguma característica da vida, né, que é perfeito. O arquétipo é aquele modelo ideal, né? O ideal. Então, os gregos tinham isso, os egípcios tinham isso, os romanos depois também tiveram os seus. E por que eles criavam aquilo? Porque era uma forma, vamos dizer assim, de educar, né, a sociedade de qual que era a moral, qual que era a conduta ideal para você seguir em vários aspectos da tua vida. Então, tinha lá um Deus, onde o que eles faziam? Eles se espelhavam naquele Deus em situações da vida, né? Então, às vezes, estava passando um desafio, não, né? Mas imagina que um grego ou um egípcio estivesse passando por um desafio na sua vida, ou algo tentador, né, entrando na rotina, ou algum desafio, aconteceu algum imprevisto, algo assim. O que eles viam como referência? Aqueles heróis, aqueles deuses. Então, quando eles pensavam naquele herói, naqueles deuses que eles mais se identificavam, eles pensavam, poxa, mas o que será que Afrodite, que Hércules, né, por exemplo, faria no meu lugar nessa situação? Então, era uma forma de modelagem. O coaching, as técnicas de coaching, as técnicas de modelagem atuais que são ensinadas nesses treinamentos de coaching, elas são inspiradas já desde dessa inteligência, dessa cultura de civilizações antigas. Então, quando a gente usa uma modelagem para a gente se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, isso é nesse intuito de você, quando você estiver frente a algum desafio e você não está conseguindo passar por aquilo, está desafiador, tu vai pensar naquela pessoa que te inspira, né? Então, isso já não é de agora, isso não é coaching que inventou, isso já vem desde as civilizações antigas, quando eles tinham aquelas histórias mitológicas com os deuses, com os símbolos, que são os arquétipos. Arquétipo é um modelo ideal que a gente tem que seguir. E hoje em dia, a filosofia fala sobre isso. Hoje em dia, a nossa sociedade, a humanidade, ela não tem os seus símbolos, ela não tem os seus arquétipos. A gente usa símbolos antigos, de civilizações antigas. E segundo a filosofia, né, algumas teorias, por isso que a gente está como está, vamos dizer assim, né, com a moral muito conturbada, né? Então a gente não tem mais os nossos modelos, porque o que acontece? Os modelos do Egito, por exemplo, eles foram atualizados e adaptados quando veio a civilização grega, por exemplo. Entende? Então, assim, quando a gente estuda filosofia, a gente vê
que os modelos da Grécia são os mesmos com o do Egito, só que adaptados, né? E depois com Roma, a mesma coisa, só que isso não se adaptou nas civilizações atuais. A gente não criou os nossos símbolos, é por isso que a gente não se identifica tão bem com os antigos, porque a gente evoluiu e a gente não criou os nossos arquétipos, a gente não criou os nossos modelos ideais. Então, o que agora há esse movimento do coaching, né? De a gente buscar de novo esses modelos ideais, esses arquétipos, e o que tem se feito muito é pegar pessoas, né, que tiveram resultados expressivos em áreas da vida que tu deseja também melhorar. Então, por exemplo, eu tenho, né, os meus modelos, as pessoas que eu busco me inspirar e me modelar para atingir os objetivos que eu desejo, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Então, por isso que eu vim compartilhar aqui com vocês algumas questões de hábitos pessoais. Depois eu vou fazer também, depois uma conversa, uma aula sobre hábitos profissionais, tá bom? Eu acho que primeiro eu quis começar pelo pessoal, porque eu vejo que isso reflete muito em todos os nossos aspectos. Depois do profissional, vai ser mais fácil de adquirir outros hábitos também. Então, tudo que eu vou passar aqui para vocês não foi eu que criei, realmente foram hábitos que eu estudei pessoas, né, quais eram os hábitos delas, a forma de pensar, como que elas agiam em determinadas situações, e comecei a tentar modelar para a minha vida, né? Então, você pode fazer isso lendo, às vezes, alguns livros, né? Então, você já tem alguns profissionais que você admira, né? Pessoas, às vezes, celebridades, né? Celebridades que eu falo assim, por exemplo, não sei, o presidente Barack Obama, muita gente modela o Barack Obama, né? Outros grandes empresários, enfim, às vezes dentistas que você admira, que têm um reconhecimento, alcançaram um sucesso diferenciado na odontologia, às vezes você pode ou tentar se aproximar, começar a seguir, às vezes se esse profissional já escreveu um livro, compre o livro, tente ver como que essa pessoa vive na sua rotina, no seu dia a dia, quais são os hábitos que ela tem, qual foi a trajetória dela. Isso é modelagem, tu lê, tu estuda sobre alguém que você admira e que tem resultados em aspectos da vida que você também gostaria de ter, e você tenta modelar isso, adquirir para você, tá bom? Então foi isso que eu fiz, e por isso que eu elenquei aqui alguns hábitos. Começando, eu acho que o primeiro hábito é o que mais impactou a minha vida de uma forma radical, tá? Que foi o hábito da meditação. A meditação, na minha vida, ela surgiu primeiro porque eu tenho muita conexão, eu acredito muito na questão de energia, eu tenho as minhas crenças, né, religiosas, espirituais e tudo mais, mas o meu foco aqui não é falar sobre isso. Só que hoje, né, eu já entendi, depois de um tempo estudando muito sobre comunicação, estudando sobre como o nosso cérebro funciona, eu também cheguei em estudos sobre, de fato, o impacto da meditação no nosso cérebro. Então, o que não tem associação nenhuma com questões espirituais, holísticas e tudo mais. Então, se você é uma pessoa que não se conecta com essa questão essa questão holística em geral, não tem problema. Eu acho que isso não deve ser uma barreira para você se abrir para a meditação, porque estudos científicos, muitos médicos já estão indicando a meditação, e, gente, são centenas ou talvez até milhares de estudos científicos comprovando o impacto no nosso cérebro, né? Então, o quanto a gente consegue focar melhor, ser mais produtivo, e também o aspecto da felicidade mesmo. Pessoas que têm o hábito de meditar, né, já muitos estudos mostram que tem menos chances em relação a estresse, depressão, diminuição de vícios e tudo mais. Então, eu já pratico meditação um pouco mais de um ano, deve já estar fazendo uns 2 anos que eu pratico meditação, e de fato é a Karina antes da meditação e existe a Karina depois da meditação, né? Então, antes de praticar meditação, eu era uma pessoa extremamente estressada, inclusive até anos atrás, na época da faculdade, eu tinha episódios de dores terríveis no meu estômago, terríveis, assim. Eu lembro de eu realmente de ter que ir para o hospital mais de uma vez, né? E muita dor, e eu não tinha nenhuma questão de gastrite, né? Cheguei a fazer exames e tudo mais. E era uma dor muito forte que era muito associada a períodos de muito estresse, né? Então, depois que eu comecei a meditar, eu não lembro a última vez que eu tive um episódio desse de dor de estômago, né? Então, isso foi um impacto muito forte.
Outra coisa que eu senti muita mudança depois que eu comecei a meditar foi realmente o meu controle e me manter calma em, às vezes, situações desafiadoras, às vezes, né, dentro da nossa família, dos relacionamentos. Então, eu era uma pessoa que eu estourava muito fácil, eu falava, eu realmente tinha momentos que eu me perdi o meu controle, né? Então, eu sentia realmente muito estresse ao discutir, às vezes, com alguém, né? Então, eu discutia muito, até a minha relação familiar melhorou 100%. Inclusive, as pessoas à minha volta reconhecem isso. As pessoas muito próximas a mim reconhecem. Meu Deus, a Karina mudou demais. E pessoas que não... Amigos, né? Então, assim, meus familiares mudou totalmente minha relação. E meus amigos, muitos amigos, né, me perceberam, nossa, Karina, tu tá diferente, tu tá mais leve, tu sorri mais. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito séria, fechada, de poucos sorrisos, né? E mudei completamente, completamente em relação a isso por causa do hábito da meditação. Então, com a meditação, eu tive um autocontrole e eu recomendo fortemente que você tente adquirir o hábito. Né? Então, eu até indico ler esse livro aqui, ó, que é Atenção Plena, Mindfulness. Existem várias técnicas de meditação, tá? Não sei te dizer qual que é a melhor técnica. Eu me conecto com várias técnicas e o que eu tenho feito ultimamente é essa técnica do Mindfulness, que não tem nenhuma associação com questões holísticas e espirituais. Ela é completamente técnica mesmo, baseada em estudos científicos, que é a atenção plena. Né? Então, tu começa a se tornar observador dos teus pensamentos, vai começar a observar que os teus pensamentos, eles são episódios, gente. Os nossos pensamentos não são fatos, tá bom? Não, nem sempre são fatos reais. Então, quando tu começa a ter clareza disso, a tua reação, a reatividade, será que é assim que fala? Enfim, agora me desculpa, não consigo agora pensar se eu estou falando do termo certo, mas assim, tu começa a ter mais controle a tua reação a episódios, né? Então, às vezes, uma situação adversa dentro do consultório, com alguma com a equipe, com o paciente, dentro da tua família, relacionamento amoroso, qualquer coisa, gente, tu começa a perceber que tu reage de uma forma muito mais tranquila, ou seja, tu não é tão reativa, é isso que eu queria dizer. Tu não é tão reativo as situações adversas que acontecem na nossa vida. Então, é autocontrole, ok? A meditação ela vai impactar depois em tudo, em todos os outros hábitos que eu vou te passar aqui. Né? Eu acho que a meditação realmente até demandei mais tempo aqui falando sobre ela, porque mexe com o nosso cérebro, com o nosso mental, com o nosso mindset. E é isso, né? Que vai refletir no exterior. Tudo é interno, tudo é o que a gente está pensando, a nossa visão sobre o que a gente está vivendo, sobre a vida, é o que vai impactar nos seus resultados. E a meditação ela vai te trazer cada vez mais clareza de tu se conectar com o que realmente está acontecendo e não com interpretações que tu possa ter em relação às situações. Entende a diferença? Muitas vezes a gente está interpretando algo, a maioria das vezes a gente está interpretando. Interpretação pode ser um julgamento, uma crítica, está de acordo com muitas crenças que a gente tem, com coisas que a gente vê, que a gente assiste, que a gente conversa no nosso dia a dia. Isso é uma interpretação, isso não quer dizer que é a real mesmo. Né? Então, quanto mais vocês lerem sobre isso, mais claro vai ficar. Se tu nunca leu sobre meditação, se tu nunca leu sobre esse hábito, talvez o que eu estou falando aqui parece uma coisa meio louca, né? Mas eu recomendo fortemente que tu comece a ler, tá? Independente das tuas crenças, não veja isso como algo místico, né? Porque está muito associado com religiões, a meditação, e realmente muitas religiões usam da meditação para ter uma evolução espiritual e tudo mais. Só que hoje a ciência, né, a medicina já reconhece a meditação como um hábito muito saudável, com impactos extremamente expressivos no nosso cérebro e o que vai também exteriorizar a nossa vida. Então, eu sou a prova viva disso, tá? Estou aqui compartilhando com vocês o meu antes e depois. Né? E o meu depois da meditação não só refletiu na Karina, como refletiu em toda a minha profissão. Né? Então, quem já me segue há mais tempo sabe que eu passei por uma transição, né? Eu mudei meu papel como dentista na odontologia, eu fiz esse projeto novo do Dentista Além do Mocho, o que realmente me fez me encontrar com o que eu realmente amo fazer. Então, eu associo isso 100% à meditação e aos hábitos pessoais que eu comecei a adquirir nesses últimos anos. Tá bom? Bom, o outro hábito, né, que eu vou aqui indicar para vocês
é a leitura, né? Então, parece meio clichê, mas antes dessa minha mudança toda, né, nessa minha transformação interior, eu não costumava ler muitos livros que não fossem livros técnicos de odontologia, né, sobre tratamentos e tudo mais, ou até mesmo livros sobre gestão, sobre marketing, que foi quando depois eu comecei a estudar sobre isso. E, ou seja, livros técnicos, né, profissionais. Mas depois de um tempo, quando eu comecei a me abrir para essa questão da modelagem também, eu comecei a ver os livros que essas pessoas que eu admirava liam e eu comecei a ler também. Então, por causa da modelagem, eu comecei a ler mais livros, né? E aí que não fossem livros técnicos, livros de desenvolvimento pessoal que eu gosto muito, livros sobre meditação, biografias, né? Livros sobre finanças. Então, assim, adquirir esse hábito para mim também impactou muito na minha evolução interna, na minha mudança, né? E você começa a é também um momento de relaxar, né? Um momento de você não estar pensando só no teu desenvolvimento operacional, porque quando a gente está lendo e estudando somente sobre as nossas áreas técnicas odontológicas, a gente está sempre focando muito no nosso operacional. Mas lembra que a gente tem que também trabalhar o nosso lado como dentista, além do mocho mesmo, né? Como um dentista responsável pela sua carreira, que vem aquela parte de uma inteligência emocional para saber lidar com o financeiro, para saber lidar com os teus pacientes, para saber lidar com a tua equipe, entende? Para ter clareza de onde tu quer chegar, dos teus objetivos profissionais. Então, leituras além da nossa técnica, elas vão agregar muito em relação a isso e com certeza tu vai crescer, né? Muito mais do que talvez objetivos que tu já tenha alcançado até agora. Então, eu acho que essa segunda dica, esse segundo hábito pessoal, ele também é extremamente importante. Sei que grande parte dos colegas já tem esse hábito, né? Até mesmo para você relaxar, descansar a mente, né? Viajar um pouco, né? Então, ler livros mais leves, onde tu não fica tão, né, pensando, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E porque às vezes livros técnicos fazem isso na gente, não relaxa, deixa a gente mais agitado, porque são livros que te mostram que tu tem que fazer algo, tem que agir, tem que, né? Enfim. Então, ter essas leituras mais relaxantes também eu acho bem interessante. Bom, terceiro hábito, né? Que daí esse hábito eu já tenho desde sempre, mas que eu sei que não é ainda comum a todos, principalmente na nossa profissão. Eu vou falar aqui, né, com o hábito do esporte. Eu acho que eu não poderia deixar de falar desse hábito pessoal, também por ser um momento seu, que você está dedicando a cuidar de si, né? Agora também até mesmo pela saúde, por todos os motivos que vocês já sabem, né? Então hoje eu pratico corrida e pratico aulas de circo, né? Então as aulas de circo já fazem uns 5 anos que eu faço e é um momento e é um esporte em grupo, né? Então são aulas que sempre a gente está fazendo duplas, grupos, muito desafiador, né? Então assim são acrobacias, são coisas em altura, alongamento. Então assim me desafia de muitas formas. É um esporte bem que me desafia, né? Primeiro, porque como eu sempre fui muito fechada, o circo me fez lidar melhor com o trabalhar em grupo, né? Trabalhar com outra pessoa. Então, essa proximidade do corpo, né? A gente se aproxima muito. Então, isso para mim era também um desafio e o circo trabalhou isso em mim. Então, estudei em livros e durante as modelagens, a parte de aproximação e de trabalhar com essa minha vergonha e tudo mais, na parte de conversa, networking e mental, só que o circo me trouxe o físico, né? Essa proximidade física mesmo real, de corpo a corpo, de alongar outra pessoa, de ajudar outra pessoa a fazer uma posição. Então, essa proximidade eu acho que fez toda a diferença. A proximidade com o chão também. Então, assim, a gente está o tempo todo no chão e se abaixa e se arrasta e coloca de cabeça para baixo. Isso também é um desafio, porque para pensar, às vezes a gente com a idade, a gente começa a ter dificuldade às vezes de realmente se abaixar, né, de sentar no chão, se levantar sozinho, enfim.
Para mim, o circo ou esportes que trabalham em grupo ou que tu precisa de outra pessoa, tem esses aspectos legais, né? Que a gente às vezes vai deixando de ter conforme a gente vai crescendo. Quando a gente é criança, a gente tá muito à vontade nessas situações e conforme a gente vai ficando adulto, a gente vai se inibindo. E esportes assim, que são em grupo, que precisa de outra pessoa, resgata essa questão infantil que eu acho importante, tá? Eu acho bem importante. Então, você saber lidar com a limitação dos outros, né? Então, às vezes a gente fica em posições ali meio estranhas, paga um mico na frente dos outros, e a perna aberta, a perna para cima, e cai, né? Então, assim, é a gente trabalhar essas inibições, né? Então, eu acho legal. Acho que esportes onde a gente interage são bem valiosos, assim, em vários aspectos, tá bom? Fora todas as questões do esporte mesmo. E a corrida, por que eu escolhi também fazer corrida? E foi esse ano, faz pouco tempo que eu decidi. Na verdade, eu já corri uns anos atrás, aí parei, total, e aí agora eu resolvi voltar. E o que eu fiz? Como eu sabia que a corrida era um esporte que seria muito desafiador para eu voltar, porque a corrida é você botar o tênis e sair correndo, né? Praticamente. Então requer muita disciplina, né? E eu sabia que eu não ia ter essa disciplina. Então eu me desafiei para adquirir essa disciplina e ter mais esse esporte que para mim ele não é nada confortável. Hoje o circo para mim já é muito confortável, já faz anos que eu faço, então ele não é mais tão desafiador, porque é algo já que eu amo fazer, o circo. Agora a corrida não, a corrida não era nada confortável para mim. Então, o que eu resolvi fazer? Eu contratei o serviço de um personal trainer de corrida. E por quê? Porque eu sabia que sozinha eu não ia manter a constância, né? Eu sabia que sozinha eu ia me auto-sabotar. Agora, sabendo que teria um professor me esperando, né, eu não ia faltar a aula, né? Eu não iria dar uma desculpa esfarrapada para ele. Então, realmente fez toda a diferença, até na evolução mesmo da corrida, né? Porque sozinha eu ia sair correndo até morrer, e ele não, ele sabe até que ponto eu devo correr, o momento de parar, o momento de voltar. Então, a minha evolução foi muito mais rápida. E fora as questões de se machucar, lesão e tudo mais, então o professor saberia. Mas o principal ponto de eu querer contratar um professor foi de eu não procrastinar. Ter contratado ele, doer no meu bolso contratar um professor também, me tornou muito mais comprometida a esse desafio, tá bom? Então é isso. O outro hábito, né, que talvez seja bem desafiador para alguns colegas, e talvez vocês não concordem, ou talvez acham que seja muito radical isso que eu vou falar, mas a verdade é que impacta totalmente na nossa forma de lidar com as situações, com o nosso mindset, né? Então, conforme eu fui lendo sobre comunicação, conforme eu fui estudando sobre marketing, conforme eu fui estudando sobre meditação também, eu fui me tornando cada vez mais radical a esses hábitos que eu tinha já desde a minha família, enfim, até hoje a minha família ela é muito adepta a esses hábitos e para mim eu saí totalmente disso já faz alguns anos. Foi quando eu abri meu consultório, na verdade, que eu comecei a eliminar esses hábitos da minha vida. Eu vou recomendar aqui para vocês, tá? Cada um vai, né, poder absorver o que eu estou falando aqui da sua melhor, da sua forma que você acha melhor. Então, esse quarto hábito é eliminar a televisão da tua rotina. Eu começo a conhecer cada vez mais pessoas que não têm mais esse hábito, mas acabam, às vezes, substituindo a TV pelo Netflix. Então, o que acontece? O quanto tempo tu tá perdendo com esse hábito, né, que não está agregando em nada. Ah, Karina, mas é importante a gente ficar a par do que está acontecendo no Brasil, do que está acontecendo no mundo, que a gente tem que ver notícia, né? Isso é o que a minha família também justifica, né? Porque a gente tem que estar atualizado. E a verdade é que, definitivamente, eu não vejo essa necessidade para mim, e isso impactou totalmente. Quando eu abri meu consultório, foi em 2015, eu vi que estava uma crise, né, bem complicada, e eu decidi abrir o consultório. E ali eu sabia que eu teria que me manter muito motivada. Eu sabia da importância da motivação. E no jornal só passava notícia falando da crise, do desemprego, de empresas fechando, e eu não queria mais escutar aquilo.
né? Então, na minha casa, eliminamos a televisão 100%. Eu tenho uma televisão em casa que vive desligada, né? Então, é bem raro eu ligar a televisão. E um hábito que eu tinha, né, até chegar nesse momento, era às vezes, mas eu não tô nem prestando atenção na TV, mas a TV tá ligada. Isso também está entrando no nosso cérebro. O que a gente acha que a gente não está prestando atenção, não está interferindo, mas está. Está sim. O teu cérebro, ele capta toda a comunicação que está sendo feita em volta de ti. Então, mesmo que tu não esteja sentado na frente da TV assistindo a televisão, aquele programa, mas se ela está ligada, você está nesse ambiente, você vai absorver as informações que estão ali. E o teu subconsciente não sabe diferenciar o que é real, o que é história, o que é, enfim, o que é importante e o que não é. O teu subconsciente absorve tudo. Então, assim, por isso que quando, por exemplo, a gente vai no cinema e a gente está assistindo um filme, a gente se emociona, ou a gente ri, a gente se impacta, a gente sente medo. Porque, mesmo sabendo que tudo aquilo é mentira, por que tu se envolve daquele jeito? Né? Porque o teu subconsciente não sabe diferenciar o que é real e o que não é. Ele absorve tudo como real. Ele absorve tudo como verdade. Então, tudo que tu escuta com frequência, que é um hábito, isso vai te impactar. E quando está armazenado no teu subconsciente, em algum momento do teu dia ou em algum momento da tua vida, tu vai reagir de acordo com as informações que estão no teu subconsciente. Então, tá vendo a importância disso? Tudo que tu escuta na televisão, programas de jornal, programas de novela, fofoca, tudo, tá? O que mal tem assistir uma novela? Gente, nas novelas sempre existem as questões de violência, de promiscuidade, de traição, né? Por mais que tu saiba que aquilo é tudo uma história, o teu subconsciente não sabe, né? Então, pode ser que muitas vezes, situações da tua vida, tu reage, né, a situações de uma forma, coisas que te incomodam, coisas que tu tem desafio, por causa dessas informações desses programas, tá bom? Então, eu recomendo fortemente que você não assista, você não tem necessidade de ficar vendo notícia o tempo todo sobre o presidente, sobre o Brasil, sobre a economia. Eu acho que dá para você filtrar e ficar a par, sim, de outras formas, de uma forma muito mais amena. A gente sempre tem os dois lados da moeda, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem muitas coisas ruins acontecendo no mundo, tem muita coisa boa que os jornais não evidenciam. Para reparar. Jornais, revistas, né, de economia, dessas coisas assim, grande parte, eu posso dizer assim, 90% do programa vai falar sobre notícias ruins, tá? E aí, uma pequena parte do programa é que vai falar sobre coisas boas. Por que a gente não pode inverter? Pega uma parte de notícias que é muito mais positiva, né, do que você ficar o tempo todo olhando notícias negativas. Isso não vai te agregar em nada. Tu não tem controle sobre isso, ok? Se você não tem controle sobre isso, por que adianta tu ficar assistindo aquilo todo dia, tá? Então, assim, faz mais de 5 anos que eu não assisto, que eu não olho, que eu não vejo e sinceramente, isso não tem mudado, assim, na verdade, mudou completamente a minha vida, né, em tudo. E eu não saber o que o presidente fez ontem, né, não tem mudado em nada nos meus negócios. Eu exerço meu papel como cidadã, eu voto, tudo, gente, eu tenho consciência de tudo, entende? Então, assim, reflitam sobre isso. E outra coisa, cuidado também com o Netflix, né? Porque o que você está assistindo no Netflix? Que tipo de filme tu assiste? Que tipo de série tu assiste? Será que não é sempre muita violência no que tu está assistindo? Né? E quanto tempo tu está te dedicando a isso? Toda noite tu está assistindo Netflix? Então, assim, será que tu não acaba dormindo tarde? Será que tu não vai dormir depois de ter assistido um negócio super violento, um negócio promíscuo, um negócio de besteira, enfim. Isso impacta totalmente no teu subconsciente, né? E isso depois vai impactar em toda a tua vida. Tá? Então, assim, essa é a minha opinião, a minha visão, né? Estou compartilhando com você algo que me beneficiou, por isso que eu acho que é legal eu agregar. Outra coisa também que eu eliminei, hoje eu não faço parte de... Na verdade, eu faço parte de um grupo apenas, que é o grupo da família no WhatsApp,
tá bom? Então, assim, grupos de WhatsApp, eles têm o mesmo efeito que você ficar assistindo televisão, que você ficar assistindo Netflix. Né? Então, assim, grupo de WhatsApp, gente, também te suga a tua produtividade e o teu foco no que tem que ser feito. Não agrega em nada, tá? Você está em grupo de WhatsApp que fica mandando videozinho, piadinha, né? E homens, né? Enfim. Gente, tira o foco do que é importante, tá? Então, assim, pessoas de sucesso, pessoas... Você vai ver que grandes empresários, eu não conheço, eu desconheço, tá bom? Pessoas de alta produtividade e disciplina que participam de 500 grupos de WhatsApp, de piadinha, de engraçadinho, de amigos, né? Então, assim, eu faço parte de um grupo só, que é um grupo da família. Sinceramente, participo por educação, né? E porque também não faço questão de participar de nenhum grupo, tá? De WhatsApp que não seja focado em business, tá? E eu participo de empresarial, participo de dois daí, né? Claro que tem um grupo dos meus alunos, que daí eu também conto como um grupo de negócios, né? Então, é isso, porque aí aquilo ali sim tem um impacto muito positivo no foco do que eu quero. Outra coisa também, que foi um hábito que eu adquiri com consciência, né? Eu comecei a filtrar, de fato, as amizades que eu tinha com frequência, as pessoas que eu compartilho meu dia a dia, né? Então, isso parece ser algo meio frio demais, mas o que não fazia mais sentido para mim e o que eu queria eliminar de maus hábitos para minha vida, eu também me afastei de pessoas que me faziam ter aqueles hábitos que eu não queria mais. Eu sabia que não me agregava em nada. Então, por exemplo, eu decidi no começo de janeiro desse ano, de 2019, eu decidi que eu não ia mais beber álcool, né? Não que eu bebia muito, tá? Mas assim, eliminar 100%. Então eu não queria mais nem tomar no final de semana, 100% eliminar da minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu tinha o costume muito de fazer confraternizações na minha casa, né? Então, convidar amigos, fazer churrasco, fazer jantar, e eu simplesmente eliminei isso. Então, hoje em dia, eu quase não recebo ninguém na minha casa, porque eu estava passando por um processo de adaptação, entende? Se eu estivesse sempre ainda mantendo aquela rotina de receber amigos, fazer churrasco e jantar, seria muito mais desafiador eu parar com esse hábito de final de semana, de tomar um vinho, né, e uma taça de vinho e tudo mais. Então, assim, seria muito mais desafiador. Se o meu foco era, eu não quero mais, aos finais de semana, beber o vinho, então eu vou evitar situações que são muito difíceis eu ter que, né, adquirir esse hábito. Então foi o que eu fiz. Eu não comprei mais vinho para ter em casa, porque às vezes quando tinha vinho em casa, eu abria um dia da semana, porque hoje estou cansada, vou tomar uma taça de vinho no jantar. Né? Então, assim, eliminei. Hoje na minha casa a gente tem até garrafa de vinho que a gente ganha de presente, mas ficam guardadas e vamos abrir, assim, realmente em episódios muito específicos, recebendo alguém da família e tudo mais. Então, foi uma decisão com consciência que eu fiz, acabei me afastando de amigos queridos, porém, eu sabia que para mim, Karina, aquilo era importante para eu evoluir onde eu queria, para eu dar foco onde eu queria melhorar, tá bom? Então isso é para mim, né? Beber uma taça de vinho hoje me impacta já no meu dia seguinte. Eu acordo com uma dor de cabeça, eu acordo já com muita sede, eu já sei que é diferente, então assim eu já não vou render bem na minha aula de corrida, né? Então eu já vou acordar mais cansada. Então claro, a idade, né, impacta, eu já não sou mais tão jovenzinha, então eu comecei a sentir esses impactos, então eu resolvi parar. Não, se eu preciso ter uma boa produtividade no meu trabalho, se eu quero poder começar a correr e beber uma taça de vinho está me atrapalhando, eu vou eliminar a taça de vinho, eu não vou ser flexível. Ah, é muito radical. Sim, eu decidi ser radical e isso impactou muito positivamente na minha vida. E comecei a atrair pessoas que também têm os mesmos hábitos que eu queria ter. Né? Então, pense bem com quem você anda com frequência, os amigos, por mais às vezes queridos que são, né? Será que eles vivem a realidade que você gostaria de viver? Eles têm os resultados que você gostaria de ter, tanto pessoal, como é que é o relacionamento amoroso das pessoas que tu anda, que tu te rodeia? São relacionamentos amorosos saudáveis, né? Respeitosos, porque isso também vai te impactar, né? Então,
como que os teus amigos profissionalmente, se eles têm os resultados que tu gostaria de ter, quais são as conversas que vocês costumam ter também. Então, aquela velha máxima, né, que você é a média das 5 pessoas que você anda, seja frio e calculista nisso, né? Se você não quer, como é que fala lá, deixar a vida me levar, né? Então, eu fui assim, eu tomei uma decisão, né, e isso impactou, sim, na minha vida bastante positivamente. E eu acho que até esse último hábito que eu coloquei aqui, ele tem muito a ver com o hábito da televisão, do grupo de WhatsApp, Netflix, tudo mais. Que são as músicas que você costuma escutar, que é a mesma ideia de você assistir jornal, revista, né? Então, eu comecei a filtrar as músicas que eu costumava escutar. Por exemplo, eu fiz a minha faculdade em Curitiba. E quando eu fui morar em Curitiba, eu comecei a gostar muito, né, de escutar sertanejo. Eu gostava mesmo. Então eu comecei a escutar com bastante frequência, escutava no carro, em casa, né, em festas, que na época ia em festa e tudo mais. E depois que eu comecei a estudar sobre comunicação e toda essa questão do funcionamento do nosso cérebro, também quando eu decidi parar de assistir jornal, foi quando eu decidi que eu também iria filtrar as músicas que eu ia escutar. Por exemplo, né, as músicas desse gênero de sertanejo, muitas vezes são histórias de festa, de traição, de promiscuidade, né? Muitas vezes é assim, ou de relacionamentos amorosos que não deram certo, né, porque um terminou com o outro e aí sofreu e tudo mais. Eu não queria essa realidade, se o meu cérebro não sabe diferenciar o que é real, o que é música, o que é história, né? Lembra que eu expliquei? Então, se eu escuto esse tipo de música todo dia, o meu cérebro, meu subconsciente está absorvendo como uma realidade. E aí, para mim, talvez seja normal ter um relacionamento que não se respeita, ou talvez para mim seja normal ver um relacionamento que teve traição, ou talvez para mim em algum momento seja normal ter uma briga, né? Enfim, porque essas músicas vivem contando esse tipo de história, né? Então, faz parte, né? Então, não, para mim não faz parte. Eu quero ter uma vida excelente em todos os aspectos da minha vida. Decidi ser assim. Não estou falando que, gente, eu vivo isso, né? É um trabalho diário, né? E se isso está me atrapalhando, se esse tipo de música me atrapalha, eu eliminei. Então, eu não escuto mais, realmente há muitos anos eu não escuto mais sertanejo em casa. É óbvio que se eu estou num ambiente social, não me incomoda em nada. Agora, isso não é um hábito, é diferente, né? Às vezes a gente escutar algo, às vezes a gente fazer tal coisa e tal. Tudo bem, agora, hábito, o problema são os nossos hábitos. Então, tudo isso que eu estou passando aqui para vocês é uma questão de disciplina. Então, as músicas que a gente costuma escutar, elas impactam diretamente na nossa, na nossa frequência cerebral, né? Então, isso também impacta. Então, às vezes, aquelas músicas, por exemplo, como rap, hip hop, que fala muito de realidades tristes, né, do nosso país e tudo mais, violência, né, escassez. Então, são histórias de muita dificuldade, de desafios. Então, assim, gente, a gente não, quanto mais a gente achar que precisa passar por muitos desafios para alcançar algo, você sempre vai passar por muito desafio para alcançar algo, nunca vai ser fácil. Agora, a partir do momento que não, que tu acredita verdadeiramente, que o teu subconsciente acredita que não precisa ser sacrifícios grandes feitos para você conquistar algo, naturalmente isso vai exteriorizar na tua realidade. Então, comece a observar o que você anda escutando também. O que você escuta, o que você assiste, com o que você anda, as conversas que você tem no seu dia a dia. Bom, é isso. Talvez tenha sido, talvez para todo mundo que me escutou hoje, não tenha sido algo tão confortável, algo que talvez você não concorde. O que eu trouxe aqui de hábitos foram hábitos que eu modelei de pessoas que eu admiro, ok? E que eu tento trazer para minha vida. Não também estou dizendo que eu sou 100% eficaz em tudo isso. Eu tenho, às vezes, momentos que eu não consigo, que eu acabo entrando no automático, né? Mas eu estou sempre me trabalhando para ser cada vez mais disciplinada a manter todos esses hábitos como hábitos na minha vida.
e isso tem impactado drasticamente, né, nos últimos anos que eu adquiri isso. Então, em tudo, tanto na minha vida pessoal como na vida profissional. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você curtiu, né, então continue me acompanhando, né? Me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no canal do YouTube, no canal do Telegram, Dental Boss, no podcast. Então, eu não sei aonde exatamente você está assistindo agora esse conteúdo, mas pretendo trazer mais sobre isso. E o próximo será sobre hábitos profissionais, que todo dentista deveria ter. Então é isso, um beijo e até a próxima.